E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia que a Prefeitura libera o material complementar da semana. Hoje eu vim aqui falar do material complementar dessa semana, dia 5 de outubro. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e deixa o seu like. Vamos começar então. Como a gente já sabe, o PDF é editável, né? Por isso que eu clico aqui em desenhar e eu consigo mexer no material. Então, nós estamos na semana de 5 de outubro, revisitando o primeiro semestre de 2020. Continuar. Bom, nessa página nós temos o telefone de contato da Subsecretaria de Ensino, aqui, e o e-mail, né, do material carioca@reeduca.net. Esse QR Code é o formulário para você opinar sobre o material complementar. Se você ainda não preencheu, preencha, tá? A hora é agora, é importante você se posicionar. Nessa página temos uma cartinha para você, aluno. Deixa eu botar aqui. Os primeiros parágrafos falam sobre o trabalho com Tom Jobim realizado nos meses de agosto e setembro. E tem um link para que vocês assistam às apresentações de encerramento do projeto, esses links aqui, ó. Muito legal. Essa apresentação foi feita com a Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca e teve a participação de Maria Luísa Jobim, né, que é a filha de Tom Jobim, e a cantora Leila Pinheiro, tá bom? Acessem esses links, não deixem de assistir. O texto também apresenta uma novidade nos podcasts, tá? Agora temos audioaulas, são podcasts maiores. E nessas audioaulas também serão usados o material didático carioca, que é aquela apostila que vocês levaram para a escola logo no início do ano. Aquela apostila azul, que é capa azul, escrito 5º ano. Eu achei bem legal. Eu já trabalho assim com a minha turma há um tempo, tá? E é bem interessante. Bom, aí aqui temos os links para baixar se você por algum motivo não levou esse material para casa. Então aqui, ó, tem os links, ó, para você baixar o material didático carioca. Ah, que vai ser bem falado nessas audioaulas aqui, ó, que está sinalizando. Então, não deixem de acessar, caso vocês não tenham em casa. E se estiverem em casa, já escuta as audioaulas com o material em mãos, tá bom? Que vai ser bem importante. Aqui tem nesse link aqui, nós temos a programação da Escola Ponto Rio, tá? Esse aqui da orquestra, também orquestra nas escolas, certo? Então, vamos lá. Aqui a gente vai começar com ciências, tá? Nós começamos as atividades, como sempre, né, com um podcast, agora uma audioaula, né, de ciências, com a professora Márcia da Luz. Ela tem explicações valiosas sobre o conteúdo. Ó, acessem aqui, ó, a audioaula dela. Não deixem de ouvir, porque é importante, tá? Quanto mais informações nós temos, melhor. Bom, então, vamos falar um pouquinho do material de ciências, então. O material de hoje, ele continua falando sobre rios voadores e a importância da água em nossas vidas, tá? Logo no início, esse texto aqui de início, a Amazônia e a água no Brasil, explica que apesar do Brasil possuir 1/5 das reservas de água do mundo, olha só, ainda tem muitas regiões no país com falta de água, é mole? O texto traz algumas causas para esse problema, né? Então, vocês vão ler esse texto e identificar quais são as causas da falta de água em várias regiões do país. Aqui embaixo no Relembrando, tá? Vamos relembrar, né? O processo dos rios voadores. Vocês vão ler essa página com bastante atenção, ouvir o podcast da professora Márcia Luiz, antes de responder as perguntinhas da página seguinte, ó, que são 2. Tá? Então, nessa página 5, nós temos o mapa. Olha aqui o mapa. Vou marcar que depois eu vi que não aparece para vocês a setinha, então por isso que eu estou marcando tudo agora. Nós temos um mapa do Brasil que tem como título
Olha o título do mapa aqui. Todo mapa tem um título, ó. Rios Voadores. Bom, ao lado desse mapa temos o Lendo Mapas, tá? E vocês vão precisar, para vocês responderem esse mapa, vocês precisam acessar esse Lendo Mapas, tá? Bom, vamos ver aqui a primeira pergunta. Qual mudança de estado físico da água está presente como o número 1 no esquema dos rios voadores? Então, nós temos aqui o mapa, né? Vamos procurar aqui o número 1. Olha aqui o número 1. O que é isso aqui? Que estado físico a água está aqui? Pensem um pouquinho e respondam. Ou no caderno de vocês, de ciências, sinalizando sempre material, semana 5 de outubro, página 5, questão 1. Aí responda, tá? Ou no seu dispositivo, nesse material mesmo, se você tem ele impresso, direto no material impresso, certo? Então vamos para o 2. Que fenômeno representa os números 5 e 6 no esquema dos rios voadores? Então vamos lá. Aqui, ó. 5 e 6. O que está acontecendo aqui no 5 e no 6? Que regiões são essas? Prestem bastante atenção e respondam. Bom, em seguida, nós temos um texto que vocês devem ler, tá? E vão ler também esse gráfico, ó, consumo de água no Brasil. Olha aqui o gráfico. Vocês vão ler o texto e o gráfico. E vão responder as questões 3. Olha aqui, questão 3. E a questão 4, com base no texto e no gráfico, tá? Também, ó, para saber um pouco mais, vou consultar o material didático carioca, página 162 até a página 169, certinho? Então, vamos continuar. Vamos ver aqui. A página 6 começa com o áudio do professor Caio. Olha aqui, ó. Audioaula do professor Caio. Ouçam que ele será muito importante para vocês entenderem como se faz uma leitura de mapas, tá bom? Bom, então aqui, vamos começar falando de mapas, né? Porque o material dessa semana é sobre mapas. Aqui temos o mapa do Rio de Janeiro, né? Como sinalizado aqui no título, olha o título do mapa, Rio de Janeiro. Então, a primeira coisa que a gente observa no mapa é o título, certo? O mapa tem como objetivo representar um determinado espaço. Para que esse espaço caiba em papel, é necessário reduzir as suas proporções. Tá? A gente falou isso no material da semana passada. Nós chamamos isso de escala. No caso dos mapas, escala cartográfica. Bom, a escala desse mapa, deixa eu ampliar aqui um pouquinho para que vocês possam ver. Aqui, ó. A escala desse mapa está aqui, ó. Tá vendo? O mapa ele também possui legenda. Então, cada símbolo tem um significado. Então, olha aqui, ó. Tá vendo? A legenda do mapa tá aqui, ó. É isso aqui tudo. Quando você vê, por exemplo, esse símbolozinho aqui, ó. No mapa são rios, tá vendo? Pontos. Cada símbolozinho aqui tá ali no mapa. E ele tem um significado. Que você vai saber qual é esse significado olhando a legenda. Certo? Essas bolinhas aqui, ó, por exemplo, vamos marcar aqui para vocês. Essas bolinhas aqui, por exemplo, elas indicam a população de cada localidade. Tá? Nós sabemos aqui, só olhando esse mapa, que a população da capital, a população do Rio de Janeiro, é a maior do estado, tá bom? Agora que nós já conversamos sobre o mapa, você já ouviu o podcast do professor Caio e já leu o mapa? Respondam as questões 1 e 2 no caderno de geografia de vocês. Lembrando de semana 5 de outubro, página 6, questão 1. Vai colocar a resposta. Questão 2, vai colocar a resposta, certo? No desafio, você deve escrever um conto sobre algum lugar do Rio de Janeiro. Pode ser o local que você mora, ou o lugar que você estuda, ou a casa do vovô, da vovó, do titio, enfim, o lugar que você preferir. Aqui temos como exemplo o conto de Clarice Lispector, A Hora das Estrelas. Deixa eu ler para vocês verem como que ela retrata.
Rua do Acre para morar, Rua do Lavradio para trabalhar, Cais do Porto para ir espiar no domingo, um ou outro prolongado apito de navio, cargueiro que não se sabe porque dava aperto no coração. Um ou outro delicioso, embora pouco doloroso, cantar do galo. Então ela fala dos lugares que ela frequenta no Rio de Janeiro e vocês vão fazer a mesma coisa, num conto bem curtinho, tá bom? Depois que vocês fizerem o conto de vocês vão enviar para materialcarioca@rieduca.net com seu nome completo, turma e escola, tá bom? O material de história fala sobre os povos nômades e sedentários. Ouçam o podcast da professora Vanessa. Ele traz diversas informações importantes sobre esse conteúdo. Ouviram o podcast? Vamos para as atividades. Essa atividade aqui, se você tiver o material impresso, vocês devem colorir essa imagem, tá? Bem bonito. Se vocês não tiverem, se vocês estiverem realizando no dispositivo, até dá para colorir também. Vocês podem tentar, ó, porque olha aqui, tem várias cores, vocês podem tentar colorir também o desenho de vocês. Se vocês não tiverem, não tem como, né? Se vocês estiverem fazendo no caderno, não tem como. Coloriu a imagem? Vocês vão enumerar 3 atividades que estão acontecendo aqui nessa imagem, tá bom? Aqui embaixo nós temos esse QR Code, que ele vai dar acesso a esse material aqui, que é o material didático carioca, o que vocês levaram para casa no início do ano. Se por algum motivo você não tiver esse material em casa, você também pode acessar nesse QR Code ou nos links que eu falei logo no início da apostila, tá bom? Do material complementar, tá bom? Bom, aqui nós temos uma tirinha. Vocês vão ler essa tirinha e responder as questões A e B no caderno de história, tá bom? Vamos continuar com língua portuguesa. O material de língua portuguesa inicia, como sempre, com áudio-aula da professora Paula. Olha aqui. Agora é áudio-aula, tá? São podcasts um pouco maiores porque eles têm mais explicações, tá bom? Ouçam com bastante atenção que esse áudio vai auxiliá-los a realizar as atividades. Aí temos um texto aqui, vamos ver. Durante a quarentena, o escritor José Roberto Toreiro escreveu um livro chamado #Quarenteninhas para o público infantil. Aí vocês vão ler esse texto, nós temos aqui a ilustração. Vamos descer. Aí temos um dos textos, né? Começamos com um dos textos do autor. Leiam com bastante atenção, realizando a leitura silenciosa e depois uma leitura em voz alta, prestando bastante atenção na pontuação. É o que eu sempre recomendo para vocês com material de língua portuguesa, certo? Assim que a gente aprende a ler bem e consegue interpretar bem automaticamente. Vamos lá. O texto 2 é uma fábula. Vamos lembrar um pouquinho o que é fábula. As fábulas são histórias onde animais têm atitudes humanas, né? E sempre tem uma moral. Toda fábula tem uma moral da história, tá? Vocês vão ler essa fábula com bastante atenção. Vamos seguir. A página 10 começa com algumas reflexões sobre o texto 1. Vocês vão ler essas reflexões e vão pensar sobre elas. Elas não são para serem respondidas no caderno. Elas são para que vocês pensem sobre o texto. Tá? Um exercício muito importante de ser feito. Então, logo abaixo, nós temos o texto 2, com alguma explicação sobre fábulas, que nós já sabemos, e uma questão para ser respondida. No espaço de criação, temos 2 propostas para você escolher uma, tá? Você vai escolher uma que você queira realizar, uma das 2, não precisa ser as 2. Na primeira, você deve contar uma brincadeira ou atividade diferente que você fez. Não vale celular nem televisão, tá bom? Combinado? Durante esse tempo de quarentena. Lembre-se do que você usou para se divertir. Se foi preciso preparar um ambiente, se outra pessoa participou, enfim, todos os detalhes, tá bom? A segunda proposta, você deve imaginar que o ratinho encontrou outros 2 animais em seu primeiro passeio.
Escolha um que pareça assustador, como galo, e outro que dê a impressão de ser inofensível, como gato. Quais seriam as reações do ratinho em cada situação? E o que a mãe rata diria ao filho sobre cada animal? Após escrever o seu texto, releia, faça a revisão e passe a limpo. Leia seu texto também para seus familiares, tá bom? Peça que eles leiam. Lembre-se que um texto precisa estar claro para o leitor. Você que escreveu sabe o que você quis dizer, mas quem vai ler também precisa saber o que você quis dizer. Então o texto precisa estar claro para o leitor. Se achar necessário, envie também a seu professor para que ele faça algumas considerações. Gente, para que a gente consiga escrever um bom texto, muitas vezes são necessários escrevê-lo diversas vezes, tá? Escrever é isso mesmo. Fiz um rascunho, eu mesmo fiz a revisão. Bom, tem que mudar isso, isso, isso e isso. Fez as alterações? Passa limpo, escreve novamente. Entrega para algum familiar para ler. Tá claro? Ficou confuso esse pedaço? Não ficou? Reescreve. Manda para o seu professor, ele sempre vai ter alguma consideração a ser feita. Quando ele te der o retorno, reescreva novamente seu texto. Quando você chegar no texto final, tá? Aí você pode enviar para o materialcarioca@rioeduca.net, não esquecendo de colocar o seu nome completo, turma e escola. Tá bom? Vamos continuar então. Gente, aqui eu encontrei um pequeno probleminha, tá? O link da aula de matemática, pelo menos para mim, seguiu para o link de língua portuguesa do 9º ano. Não entrou na aula de matemática do 5º ano, tá? Eu não consegui acessar. Se vocês conseguirem, sinalizem aqui nos comentários, tá bom? Puderem botar o link nos comentários que vocês conseguiram acessar, então vai ser de grande ajuda. Vamos continuar então sobre matemática. Matemática vai falar sobre medidas de massa, tá bom? A quantidade de matéria que num corpo está contida, ela poderá ser medida sem que o esforço se faça. A unidade é o grama. Essa medida se chama também medida de massa. Então, olha aqui. Vou comprar 250 gramas de café e 2 kg de feijão. Não esqueça do meu remédio de 25 miligramas. Beleza, vamos lá. Observe a tabela com o grama, seus múltiplos e submúltiplos e complete as igualdades a seguir. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui, ó, 5 gramas, 5 gramas é igual a quantos centigramas? Como é que eu vou fazer isso? Tem a tabela aqui, só vou completar, ó. Você pode até copiar essa tabela no seu caderno. Ó, cheguei no centigrama. Então, 5 gramas é igual a 500 gramas, 500 centigramas. Desculpa, 5 gramas é igual a 500 centigramas. Desculpa, gente, deu uma trava-língua aqui, tá? Então, vocês vão fazer isso, deixa eu apagar aqui. Copiem a tabela no caderno de vocês, para que vocês possam fazer as transformações, tá bom? Daqui a pouco, se vocês estão craques, não vão precisar nem de tabela. 2. Havia 3 pacotes de batata no mercadinho do Sr. José. O primeiro continha 1.250... deixa eu botar aqui para desenhar. 1.250 gramas, o segundo 2.125 gramas e o terceiro 1.625 gramas. Quantos quilogramas de batata havia no mercadinho do Sr. José? Então, vocês vão fazer o cálculo, tá? No primeiro tinha 1.250 gramas, o segundo 2.125 gramas e o terceiro 1.625 gramas. Você vai ver quantas gramas tinham e no resultado final vocês vão transformar para quilograma, ó. Então, você vai estar aqui no seu resultado final e vai transformar aqui, certo? Vamos continuar. Tranquilo, né? Bem tranquilo. Vamos recordar números primos, gente. Números primos são números que possuem somente 2 divisores, tá? O 1 e ele próprio. Aí tem algumas instruções aqui. Siga as instruções e determine os números primos até 50. Vamos lá, risque o número 1. Por que eu vou riscar o número 1, gente? Porque o 1, ele só tem um divisor, que é ele mesmo. Que é 1 e é ele mesmo. Então, ele não é um número primo. Então, cortem o número primo. Vamos ver o segundo. Risque os números pares, exceto o número 2. Gente, o único número primo que é par é o 2. Tá bom?
Então, vamos lá. Você vai riscar todos os números pares, exceto 2. A gente já sabe que o único número par que é primo é o 2, porque todos os outros números pares são divisíveis por 2. Tem o 2 como divisor, então já não é mais e, não é mais 1 e ele mesmo. Sempre vai ter o 2. Terceiro, risca os números múltiplos de 3, exceto o 3. Tá? Risca os múltiplos de 5. Ah, deixa eu dar uma dica aqui, ó. Múltiplos de 3, até que aqui são números pequenos. Mas se forem números maiores. Para a gente saber se um número é múltiplo de 3, basta a gente somar, se um número for muito grande, né? Basta a gente somar os algarismos dele e ver se o resultado dá um múltiplo de 3. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó. O 42. 42 tem os algarismos 4 e o 2. Se eu somar 4 mais 2, vai dar 6. 6 é um múltiplo de 3. Está lá na tabuada de 3. Então, você já sabe que o 42 também é múltiplo de 3. Tá bom? Essa é a dica para você saber quais são os múltiplos de 3. A dicasinha. Isso aqui até 50, até que você não vai precisar usar tanto, porque são todos números muito baixos. Mas se você se deparar algum dia com um número mais alto, você já sabe. Risca os múltiplos de 5. Os múltiplos de 5 são os números que terminam em 0 e 5. Terminou em 0 e 5 é múltiplo de 5, tá? Então, vão riscar os múltiplos de 5, exceto o 5, tá? E risca os múltiplos de 7, exceto o número 7. Aí você vai achar todos os números primos até 50. Aí você vai anotar aqui, achou? Anota todos eles aqui, certo? Deixa eu até apagar esse 42 aqui que eu risquei, porque senão vocês podem confundir. Feito isso, vamos decompor os números em fatores primos. Então, olha aqui, ó. Tem aqui o exemplo, 420. Então, 420 é par, a gente sempre vai decompor pelo menor número primo possível, tá bom? Então, vamos lá. Se o número é par, a gente já sabe que vai decompor ele por 2. Então, vamos fazer 420 divididos por 2. A resposta dá 210, foi colocada aqui embaixo, ó, 210. 210 ainda é um número par, então eu posso dividir ele por 2. 210 divididos por 2 dá 105. 105 já não é um número par, já não posso dividir por 2. Eu vou ver se eu posso dividir por 3, que é o próximo número primo, né? É o próximo número primo. Bom, vamos lá. A dica que eu dei lá em cima, 105. 105 tem 1, 0 e 5. Eu vou somar todos. 1 mais 0, 1. 1 mais 5, 6. Então, eu posso dividir por 3, porque ele é um múltiplo de 3. 105 divididos por 3, 35. 35, se eu somar 3 mais 5, vai dar 8. Não é um múltiplo de 3. Então, eu vou para o próximo número primo, que é o 5. Como termina em 5, ele pode ser dividido por 5. 35 dividido por 5 igual a 7. 7 é um número primo, 7 divididos por 7 igual a 1. Quando a gente decompõe um número em fatores primos, o nosso objetivo é chegar a 1. Sempre a 1. Cheguei a 1, já fiz a decomposição. Agora eu vou fazer a mesma coisa com 90, com 252, com 66 e com 156. Tá bom? Vamos seguir aqui. Vamos ver qual é o próximo. 3. A 3 é o contrário. Vocês vão compor os números fatorados abaixo. Então, é mais fácil ainda, gente. É só multiplicar. Ó. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 7, 70. Porque quando eu multiplico um número por 10 100 mil, eu só acrescento 0. Então, 2 vezes 5, 10. Já ficou fácil. 10 vezes 7, 70. Então, vamos fazer isso com todos os outros, tá bom? Bom, chegamos no final. Aqui já é o gabarito. Vocês façam as atividades e depois confiram se fizeram tudo certinho, tá bom? Então, um beijo, gente. Bons estudos.